16 e 18 a 18. Hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus. Em meio às provas, em meio às tentações da vida, em meio às lutas que passamos, que devemos e precisamos lembrar de que Deus é bom. Deus sempre será bom. Amém? E Tiago, ele nos leva a pensar hoje à noite sobre essa bondade, a considerar sobre a bondade de Deus. Versículo 16, ele vai dizer: não erreis, meus amados irmãos. Toda a boa dádiva, Tiago capítulo 1, verso 16 e 17. Verso 17: toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Louvado seja o nome do nosso Deus. Você pode orar comigo mais uma vez hoje? Baixa a sua cabeça, fecha os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante da tua presença mais uma vez e nós nos alegramos de estar, porque é na tua presença que nós somos fortalecidos, somos edificados, somos ministrados. Não existe um lugar melhor do que estar aos pés de Jesus Cristo. Não existe um lugar melhor de estar do que falando com o Senhor, dialogando com o Senhor, abrindo nosso coração para o Senhor. Ó Pai, é nos momentos que clamamos, é nos momentos que nos pomos de joelho diante da Tua face, que a nossa fé é fortalecida, que o nosso espírito é renovado no Senhor. Quero lembrar, meu Deus, hoje à noite, da vida da minha esposa, a vida da dona Cida, a vida da Nathalie, a vida ali, meu Deus, da Heloísa, que precisa da Tua boa mão, a Tua mão que cura, que sara, que o Senhor possa visitá-las neste momento. Lembramos também ali da dona Marina, do seu filho, que precisam também do Teu favor, do Teu agir, do Teu milagre, ó Pai, da presença do Senhor em suas vidas. E também agora precisamos do Senhor para entender a Tua palavra, para que diante das lutas, diante das provações e aflições dessa vida, que possamos estar sempre lembrando da bondade do Senhor. Pai, então encha o nosso coração dessa bondade hoje à noite, visita o nosso coração e faça-nos lembrar e viver mediante esta bondade. Assim oramos, Pai, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. É uma maravilha, maravilhoso e grandioso quando nós pensamos sobre a bondade do Senhor. Eu creio que algo importante para a nossa vida cristã, algo que nós devemos meditar sempre, encher o nosso coração, é desta verdade, é dessa certeza de que o Senhor é bom, o Senhor é bom, e Ele sempre será bom. Então, assim como Paulo falou à igreja lá que estava em Colossos, para que a palavra de Deus habitasse abundantemente neles, eu creio também que nós devemos orar para que a bondade de Deus permeie, abunde toda a nossa vida, todo o nosso ser, todo o nosso coração. Que a bondade de Deus habite em nós ricamente. Para quê? Para que não só nos momentos bons, nos momentos que estamos nos altos, nas montanhas, para que também quando nós estivermos passando pelos vales, pelas provações, pelas tentações dessa vida, nós possamos vir o primeiro pensamento da nossa mente seja: Deus é bom. Por tudo que eu estou passando, Ele é bom. Ele não deixou de ser bom.
Ele continua sendo bom. Amém? Nós cantamos um cântico aqui na igreja, muito bonito, falando sobre a bondade de Deus, não é verdade? És fiel em todo tempo tu és bom, Ele é bom. E é interessante que a Heloísa, ela pegou com facilidade os cânticos infantis, mas ela também pegou esse cântico, que é um cântico de adulto. Ela canta todo esse cântico, é impressionante. Qualquer dia estou incentivando a Luana para ensaiá-la, para que um dia ela possa apresentar um especial cantando sobre a bondade de Deus. Amém? Mas veja o versículo 16, meus irmãos. Tiago diz: não erreis, meus amados irmãos. Não erreis, não erreis. Quando ele diz não erreis, ele está falando: não se enganem. Não se enganem, meus queridos irmãos. Interessante como Tiago tratava os seus irmãos em Cristo de queridos, amados irmãos. Porque, irmãos, ele diz para que nós não venhamos nos enganar. Porque quando nós passamos por provações, quando nós passamos por lutas, nós somos propensos a ser levados pelo nosso coração. E a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso. Então ele está falando a crentes que estão passando por uma grande provação. E ele está dizendo: queridos irmãos, não erreis, não se enganem. Não deixe o coração de vocês conduzirem vocês. Porque, meus irmãos, ele vai nos conduzir ao erro. Ele vai nos desencaminhar. Ele pode nos desencaminhar. Ele pode nos afastar da verdade em meio à provação. Ele diz: não erreis, não deixe o seu coração afastar vocês da verdade. Não deixe o coração de vocês afastar vocês dessa certeza de que Deus é bom. Dois pontos ou duas verdades que eu gostaria de considerar com os irmãos sobre a bondade de Deus. Primeiramente, olhe ao redor dos irmãos, sempre, e veja a bondade de Deus. Olhe ao seu redor. Todo lugar que nós olhamos, nós vemos a mão de Deus, nós vemos a bondade de Deus. Olhe para a nossa própria vida. A nossa vida, irmão Antônio, é fruto da bondade de Deus. Os irmãos perceberam de que quando Satanás, ele tenta Eva no jardim, e quando Satanás tenta o Senhor Jesus no deserto, ele está questionando o amor e a bondade de Deus. Com Eva ele questionou a bondade de Deus. Com Jesus na tentação ali no deserto, ele também estava questionando a bondade de Deus. Por que ele faz isso? Por que ele quer que nós venhamos duvidar da bondade de Deus? Porque a bondade de Deus é um grande escudo contra as suas tentações. A bondade de Deus, meus irmãos, é um grande escudo contra as suas tentações. Porque quando nós temos a convicção de que Deus é bom, quando o nosso coração está cheio da bondade de Deus, nós não precisamos cair nas suas armadilhas. Nós não precisamos cair nas suas ciladas para suprir a nossa necessidade, porque eu sei que eu sirvo um Deus que é bom. Amém? Porque eu sei que eu sirvo um Deus que está cuidando de mim. Por isso que Ele quer que nós venhamos duvidar da bondade de Deus. Porque a bondade de Deus é um escudo contra as suas tentações. Versículo 17, Tiago traz para nós 3 fatores aqui, irmãos, sobre a bondade de Deus. Olha o versículo 17, vamos olhar para esses 3 fatores. Verso 17, ele diz: toda a boa dádiva, Vitor, e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes,
em quem não há mudança e nem sombra de variação. O primeiro fator da bondade de Deus que Tiago quer que nós venhamos meditar, que nós venhamos colocar no nosso coração, de que Deus dá somente boas dádivas. Deus dá para nós somente coisas boas. Tudo que é bom e perfeito vem de Deus, é o que ele está falando. Tudo que é bom e perfeito vem de Deus. Tudo que Deus dá é bom, até mesmo as provas. As provas também são boas. O espinho da carne na vida do apóstolo Paulo era algo difícil para o apóstolo Paulo. Mas foi uma grande bênção na vida dele. Ele cresceu, ele amadureceu. Ele reconheceu que na sua fraqueza, de fato, ele era forte. Até mesmo as provas que Deus permite em nossas vidas, elas são boas para nós. O segundo fator que ele traz para nós é que a sua bondade é constante na nossa vida. Note o verbo, ele diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo. Esta palavra descendo, ela tem um sentido contínuo. Os irmãos percebem isso? Descendo tem um sentido contínuo. Ou seja, ele está falando que todo dom perfeito e toda a boa dádiva está descendo, ela continua descendo sobre nós. Ou seja, que a bondade de Deus sobre a nossa vida não é algo ocasional, não é algo quando nós estamos apenas nos momentos bons, mas ele diz que em todo momento a bondade de Deus está descendo, está habitando, está sobre a nossa vida. Não é algo ocasional, mas ele diz que é algo constante. Louvado seja o Senhor. Constantemente a bondade de Deus está sobre nós. O terceiro fator que ele apresenta é de que essa bondade não muda. Olha o versículo novamente: porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, descendo de uma forma contínua, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. A bondade de Deus não muda. Ele está dizendo que, seja quando nós estamos nos altos ou quando estamos nos vales, Deus continua o mesmo. Deus continua o mesmo. Ele não é mais bom hoje do que ele foi no passado. Mais bom? Melhor, desculpa. Ele não é melhor agora do que ele foi no passado. Ele continua sendo bom. Ele será sempre bom. Não há variação nele. Não há mudança no nosso Deus. Oh, amados irmãos, Deus não pode mudar para pior porque Ele é santo. E Ele não pode mudar para melhor. Por que Ele não pode mudar para melhor? Porque Ele é perfeito. Melhorar o quê? De um Deus que já é perfeito. Amém? Mas o apóstolo Tiago vai dizer de que esta bondade que vem de Deus para nós, essa bondade que é constante, essa bondade que vem de um Deus que nunca muda, ele diz que essa bondade vem do Pai das luzes. Vocês já notaram, vocês já contaram, eu creio que os irmãos não contaram e nem eu. É através de pesquisas que a gente descobre muitas coisas. Mas eu pesquisando, eu descobri hoje que a palavra Pai aparece 1592 vezes na Bíblia. Quase 1600 vezes a palavra Pai. E nós já ouvimos falar sobre Pai da misericórdia. Nós já ouvimos falar sobre o Pai eterno. Nós já ouvimos falar do Pai nosso. Então existe uma variedade de meios que a Bíblia chama o nosso Deus de Pai.
E Tiago traz para nós mais uma. Tiago diz que ele é o Pai das luzes. Vem dele o Pai das luzes. E nós não adoramos as luzes, nós adoramos o Pai das luzes. Por que nós não adoramos as luzes, irmãos? Porque as luzes elas mudam, as luzes elas variam, mas aquele que criou as luzes, ele nunca muda. E é a ele que deve ser dada todo louvor e toda adoração. Você já pensou em quais luzes Deus é Pai? Primeiramente, Ele é a luz, Ele é Pai da luz do sol. O sol é uma grande obra de Deus. Todo o nosso mundo recebe toda a luz do sol. Mesmo a luz da lua, a luz das estrelas, são reflexos da luz do sol. Mas Ele não é somente Pai da luz do sol, Ele também é Pai da luz da verdade. A verdade é luz. Esta luz nos dá conhecimento. Nós temos a luz da verdade, a luz da palavra de Deus. Essa luz que ilumina ou alumia em lugar escuro. Mas Ele também é Pai da luz do mundo. Quem é a luz do mundo? Jesus. Ele é o Pai do Salvador. Ele é o Pai daquele que trouxe luz a este mundo. Mas Ele também é o Pai das luzes celestiais. A casa de Deus é cheia de luz. No céu há somente luz. A palavra de Deus diz que ali não haverá mais noite. Deus e o Cordeiro serão a sua luz, e tudo no céu reflete luz. Os muros de jaspe, os portões de pérola, as ruas de ouro, o rio de cristal, as vestiduras brancas dos servos do Senhor, tudo é luz. Mas Ele também é luz da graça de Deus. Louvado seja o Senhor. E essa graça de Deus que traz luz ao nosso coração, que um dia irá nos conduzir e nos fazer resplandecer a luz da glória. Louvado seja o Senhor. Então, se nós fôssemos passar a noite aqui dizendo das luzes do Pai, ou o Pai das luzes, de quem Ele é paz, passaríamos a noite. Mas o fato é de que nós temos um Deus que de fato é o Pai das luzes, e de que tudo que vem das suas mãos é bom para nós. Louvado seja o Senhor. Deus é tão bondoso que o seu não é bom para nós. Até o seu não é bom para nós. Quando nós pedimos algo, Ele não nos concede. Ele não nos concede mediante a sua bondade. Ele não dá tudo o que nós pedimos, mas Ele sempre dá aquilo que nós necessitamos. Os irmãos já pensaram de que se Deus nos desse tudo aquilo que nós pedíamos, nós seríamos destruídos. Nós não estaríamos aqui agora. Mas quando Ele diz não para nós, e nós oramos pedindo e buscando, Ele diz não. Ele faz isso mediante a sua bondade, a sua graça e a sua misericórdia por nós. Amém? Então, primeiramente, meu amado irmão, considere a bondade de Deus ao seu redor. Conta-se uma vez uma mulher chamada Elizabeth George, falando um pouco sobre oração. Ela escreveu no seu livro, essa é uma escritora evangélica, crente em Cristo. Ela escreveu sobre o sublime paradoxo da oração, falando a respeito de um servo do Senhor, de um homem que estava orando. E esse homem diz acerca da sua oração o seguinte, olha só que interessante. Ele diz: pedi a Deus força para que eu pudesse alcançar êxito. Fui enfraquecido para que eu pudesse aprender a humilhar
para o obedecer. Pedi a Deus saúde para que eu pudesse fazer grandes coisas. Fiquei enfermo para que eu pudesse fazer coisas melhores. Pedi riquezas para que eu pudesse ser feliz. Foi-me dado a pobreza para que eu pudesse ser sábio. Pedi poder para que eu pudesse ter o louvor dos homens. Recebi fraqueza para que eu sentisse a necessidade de Deus. Pedi todas as coisas para que eu pudesse desfrutar da vida. Foi-me dado a vida para que eu pudesse desfrutar de todas as coisas. Não recebi nada do que pedi, mas tudo do que eu precisava. Quase que a despeito de mim mesmo, minhas orações não respondidas foram de fato respondidas. Eu sou dentre os homens o mais rico e abençoado pelo Senhor. Então, quando nós pedimos algo para o Senhor e não recebemos, Deus, Ele é bom. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Amém? E ultimamente, hoje à noite, você quer contemplar a bondade de Deus? Olhe ao seu redor. Mas o apóstolo, a palavra de Deus por meio de Tiago também diz para nós olharmos para outro lugar. Ele nos pede para olhar para dentro de nós e veja a maravilha da bondade de Deus. Está dentro de nós, irmãos, em Cristo Jesus, a grande prova de que Deus é bom. Versículo 18 nos mostra isso. Versículo 18 diz: segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém, meus irmãos? Qual é a grande prova da bondade de Deus, irmãos? Qual é a maior dádiva da bondade de Deus? O novo nascimento, a regeneração, o fato de sermos hoje filhos de Deus, o fato de hoje sermos, amados irmãos, lavados pelo sangue de Jesus. Ele está dizendo que pela sua própria vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Que palavra da verdade é esta? A palavra da verdade é o Evangelho de Cristo. É o Evangelho que transforma, é o Evangelho que liberta. Deus é gracioso, Deus é bondoso. E esta obra de salvação vem dEle em nós. Vem de cima, vem do Pai das luzes. Não vem de nós, não depende da nossa vontade, nem da nossa participação, vem dEle. Tudo que somos em Cristo foi por Ele, foi agir dEle, foi bondade dEle, foi misericórdia dEle. Hoje termos o nosso nome escrito no livro da vida, é bondade dEle, é misericórdia dEle. Quer ver a bondade de Deus? Olhe ao seu redor, mas não olhe somente ao seu redor. Olhe para dentro de você, olhe a paz que habita dentro do seu coração, olhe a satisfação que Jesus Cristo trouxe dentro do seu coração. Hoje nós estávamos fazendo um estudo lá com Almir e nós estávamos falando exatamente sobre isso, sobre a falta de paz que este mundo tem. João vai dizer que eles abandonaram a luz, rejeitaram a luz, porque a luz mostrava as suas obras más, revelava as suas obras más, e eles disseram não para a luz. E nós estávamos dizendo exatamente que a coisa não mudou, as coisas pioraram. O homem se tornou mais mau. E o homem não quer, irmão Antônio, de forma alguma, a luz de Jesus. E por causa disso, ele não experimenta essa bondade da salvação, da regeneração em Cristo Jesus. Para concluir, ele nos diz que ele nos salvou para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Que bênção, irmãos! Você já pensou sobre isso? O que é a primícia? O que era a primícia? Pode falar. Os primeiros frutos, ou os melhores frutos, a melhor colheita.
E o que se fazia com as primícias, irmão Antônio? Então, quando o agricultor estava lá, o servo do Senhor estava plantando, ele pegava os primeiros frutos, os melhores frutos, e consagrava ao Senhor, trazia para a casa do Senhor. Primícia aqui quer nos levar a entender sobre consagração. Esses primeiros frutos, eles eram oferecidos em sacrifício e gratidão a Deus. E eles pertenciam a Deus. Do mesmo modo, meus irmãos, nós nascemos de novo. Somos primícias dele, nós nos tornamos propriedade dele. Nós somos os melhores frutos da sua colheita, para a glória do Senhor. É por isso que Efésios, ou melhor, Paulo vai dizer à igreja de Éfeso, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Amém? Então, as boas dádivas de Deus em nós geram frutos gloriosos na nossa vida. Amém? Os frutos que nós, se fôssemos enumerar hoje à noite, olhando ali talvez para Efésios capítulo 1, quantos frutos espirituais Deus trouxe à nossa vida. Então as boas dádivas dizem respeito não somente o que Deus faz por você e por mim, mas principalmente o que Ele já fez em mim, o que Ele já fez em você. Então a bondade de Deus, meu querido irmão, não está no fato daquilo que Ele faz por você, mas principalmente daquilo que Ele já fez em você e em mim. Se Ele não fizesse mais nada para nós, Ele ainda é bom. Amém? Ele ainda continua sendo Deus e continua sendo bom. Eu quero encerrar lendo com os irmãos Salmos 34. Salmos 34, verso 1 e verso 8. Salmos 34, verso 1 e verso 8. Vai nos dizer assim. Nós vamos ler, na verdade, do verso 1 até o verso 8. Salmos 34, de 1 a 8. Vamos ler todos juntos? Leiamos, irmãos. Quantos acharam? Quantos estão comigo? Amém? Leiamos. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Provai e vede que o Senhor é bom. Ele tem sido bom para com você? Ele tem abençoado a sua vida? Derrame o seu coração diante dele e encha mais o seu coração dessa bondade do Senhor. Fiquemos